Existe um detalhe aqui nessa história toda que quase ninguém percebe. Durante milhares de anos, Rahu tenta engolir o Sol. E durante milhares de anos, ele falha. Pense nisso por um instante. Se Rahu fosse realmente capaz de destruir o Sol, a humanidade jamais voltaria a ver a luz. Mas isso nunca acontece. O eclipse termina, o Sol reaparece e a Lua reaparece. E tudo isso como se nada tivesse acontecido. Então talvez o propósito dessa história nunca tenha sido explicar o céu. Talvez ela estivesse tentando explicar algo muito mais próximo de nós mesmos. Os antigos sabiam que uma boa narrativa fala de dois mundos. Fala de acontecimentos externos que revelam processos internos. E é exatamente isso que acontece com Rahu e Ketu. No céu, eles marcam os pontos onde os eclipses acontecem. Na consciência, eles representam forças que todos nós experimentamos. Para compreender isso, nós precisamos olhar novamente lá para os personagens dessa história. O Sol, a Lua, Rahu e Ketu. No Jyotish, Surya, que é o Sol, não representa apenas o astro que ilumina o dia. Ele simboliza aquilo que nos dá direção, aquilo que nos organiza a vida. Aquilo que permanece estável, mesmo quando tudo ao redor muda. É o princípio da consciência, da clareza, da identidade. Já Chandra é diferente. A lua muda de forma continuamente. Ela cresce, diminui, desaparece, volta a aparecer. Por isso, ela representa a mente, as emoções, as memórias, as experiências que mudam de um momento para outro. E então surge Rahu. Os textos descrevem Rahu como obscuro, uma fumaça associada ao desejo, aquilo que confunde e que fascina ao mesmo tempo. Observe como isso é interessante. A fumaça não destrói a paisagem, ela apenas impede que a vejamos com clareza. É exatamente assim que funciona a ilusão. Ela não muda a realidade, ela muda a nossa percepção de realidade. Pense em quantas vezes você já teve certeza absoluta de alguma coisa. E em algum tempo depois, você percebeu que estava completamente enganado. A realidade tinha mudado? Ou foi apenas a sua percepção das coisas que mudou? Esse é o verdadeiro eclipse. Não é quando o sol deixa de brilhar, mas quando algo obscurece a nossa própria capacidade de enxergar. Pode ser um desejo intenso, uma ambição desmedida, pode ser um medo, uma obsessão, uma expectativa. Todos nós já experimentamos momentos em que a mente ficou tão tomada por um único pensamento que o restante da realidade praticamente desapareceu. Esse é o poder da sombra. Ela não precisa destruir a luz. Basta ela ocupar toda a nossa atenção. E então existe Ketu. Curiosamente, Ketu é o oposto de Rahu. Se Rahu corre em direção ao mundo, Ketu se afasta dele. Se Rahu deseja experimentar tudo, Ketu já não encontra satisfação em quase nada. É por isso que muitos sábios descrevem Rahu e Ketu como dois movimentos da própria experiência humana. Primeiro nós buscamos, depois nos cansamos. Primeiro desejamos, depois percebemos que aquilo não era o suficiente. Primeiro corremos atrás do mundo, depois começamos a procurar algo que o mundo não pode oferecer. Os antigos não viam isso apenas como um alinhamento entre Sol e Lua. Eles viam um espelho. Durante alguns minutos, a Lua desaparecia. E eles se perguntavam, o que dentro de mim também é capaz de esconder a luz? Essa pergunta atravessou séculos. E talvez ela seja mais importante hoje do que nunca. Porque existe uma grande diferença entre a forma como nós olhamos para os eclipses e a forma como os antigos compreendiam. Nós olhamos para o céu e eles olhavam para a consciência. E é justamente essa diferença que os próprios Shastras começam a revelar quando nós estudamos o que realmente eles dizem sobre os eclipses.